Olá, bom dia, boa semana. Hoje é um domingo, início de semana. Vamos compartilhar a leitura diária e vamos começar com a oração. Obrigada, Senhor, e agradecemos por essa semana que o Senhor nos concede. Senhor, obrigada pela sua maravilhosa presença, porque agora adentramos o seu trono de glória, não porque mereçamos, mas por causa dos teus méritos, Senhor Jesus, pela salvação, unção, a qual não há palavra que possa expressar. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, na sua palavra. Nos mostra o caminho que deve andar como tua igreja, como teu povo que caminha para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia 18 de agosto, domingo, e vamos compartilhar a palavra de hoje. O versículo-chave de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículo 37, que fala: Jesus, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. Os discípulos lhe disseram: Isto exige 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Os discípulos disseram isso para Jesus. Aqui é o relato segundo Marcos, da passagem que nós bem conhecemos, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aqui no relato de Marcos, ele descreve esse momento. Os discípulos falaram para Jesus despedir o povo, porque o povo já estava muito tempo ali e já estava com fome, e era um lugar ermo. E Jesus fala: não, dê vocês mesmos de comer. E o relato de Marcos descreve essa questão aqui exatamente falando sobre o dinheiro, né? Já em Lucas, que vai ser a referência que nós vamos ler completa sobre essa passagem, não fala em relação ao dinheiro, aponta exatamente para o milagre. Mas houve essa situação também relacionada a dinheiro, em que os discípulos perguntaram se deveriam gastar tanto dinheiro para alimentar o povo. Então vamos agora para o relato de Lucas, Lucas 8, 10 a 17. Lucas 8, 10 a 17. O Evangelho de Lucas, ele é vamos lá, 10 a 17 eu falei? Deixa eu ver aqui de novo a passagem. O Evangelho de Lucas, o Lucas não era discípulo, não caminhou com Jesus. Então, o relato de Lucas, ele já é um relato apontando para as coisas mais importantes. Ele escreveu para os gregos, então ele aponta para as coisas mais importantes. Lucas era médico, então ele tem uma escrita bem direcionada, bem inteligente, bem inteligível, e ele aponta exatamente para o milagre, né? Deixa eu só ver novamente aqui 12 de agosto, tá, Lucas 9, 10 a 17. Ok. 10 a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. A primeira, porque houve outras. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Esse era o nosso Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, será que nós devemos ter uma vida só direcionada para o nosso próprio interesse? Jesus, ele vivia a levar o reino de Deus, a levar o reino dos céus, e ele não tinha tempo. E ele ministrava, e ele orava, e ele curava os enfermos, e essa era a vida do nosso Senhor. E se ele é o nosso Senhor, será que a nossa vida não pode ser um pouquinho direcionada também ao próximo?
junto com a palavra de Deus, junto com o reino de Deus. Muitas pessoas fazem muita bondade, muita caridade, ajudam, às vezes ajudam os familiares, mas não vem junto com a palavra de Deus, então elas estão alimentando só o corpo. Jesus mesmo disse, aquela multidão que depois o seguiu e ele percebeu que o que eles queriam, o interesse deles era só o alimento do corpo. Pensaram, não, então bora ficar aqui, já que ele nos alimenta de graça, então vamos ficar aqui. Então sempre há, o ser humano é tremendo, então sempre há aquelas pessoas que estão ali interessadas só no benefício, né? E Jesus disse, vocês só estão interessados no pão da terra, eu sou o pão da vida. E aquela multidão, ele deu a palavra de repreensão. Quem não tem muita profundidade da palavra de Deus, pensa que não, Jesus era só... Não, Jesus também repreendia, chamava atenção, repreendia. E com relação à venda no templo, ele repreendeu de forma veemente. Então, vamos lá. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejavam foram recolhidos 12 cestos. Aleluia! Esse é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos, meus irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. Se você não conhece, tem esse entendimento, nós temos a orientação em relação ao dízimo do Senhor. 10% do que nós ganhamos, algumas pessoas dizem que o Novo Testamento, Jesus veio quebrar a lei do dízimo, mas eu não entendo dessa forma. Jesus não veio quebrar nada da lei que não fosse algo realmente de valor. Como a igreja de Cristo vai se sustentar se ela não tiver a doação dos irmãos? O apóstolo Paulo, ele saía, é certo que ele não se sustentava com a oferta dos irmãos. Uma passagem era bem clara, dizendo que ele fazia o próprio sustento dele. Mas, em outra passagem, ele fala que o gado que está colhendo no campo, ele não pode ser cerceado de se alimentar daquilo que ele está trabalhando. Então, os pastores, as pessoas que estão ali no trabalho da obra de Deus, eu entendo que eles devem ter um salário, um orçamento tanto para poder administrar a obra, quanto para poder sobreviver. E a lei dos dízimos, lá em Levíticos, você pode ir lá em Levíticos, coloca lá a lei dos dízimos, e você pode ir lá em Deuteronômios, que Deuteronômio é o reforço da lei. Eles acharam um livro da lei que estava perdido há muito tempo, e ele foi lido novamente. Então você lê em Levíticos e lê em Deuteronômios. 10% é do Senhor. 1/3 disso é para manutenção da casa do Senhor, para socorrer o órfão, a viúva nas suas necessidades e o estrangeiro nas suas necessidades. E 2/3 disso é para você realmente compartilhar, levar a palavra do Senhor, alimentar pessoas, levando a palavra do Senhor. Algumas pessoas disponibilizam todos os 10% à casa do Senhor, quando realmente existe uma obra que age nesse sentido. Isso é a minha compreensão, tá? Se a sua igreja trabalha realmente nesse sentido de
alimentar com a palavra de Deus e alimentar fisicamente as pessoas, pronto, você pode, né? E pronto, 10% é do Senhor. Você decide se você vai entregar tudo na obra, para fazer a obra junto, ou se você vai fazer, tem alguma obra que você faça que é de pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas, principalmente em relação a essas questões importantes da vida, que é o alimento. Então, aqui o Senhor nos instrui que nós devemos ser generosos, que nós devemos realmente alimentar as pessoas. Se todos os cristãos que se dizem cristãos realmente fossem realmente convertidos ao Senhor, não haveria fome nessa terra. A fome, ela é cruel. A fome, ela é cruel. Agora é certo, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas muitas vezes preferem se drogar ou beber ou usar o dinheiro para outras coisas que não é alimento. E aí é que eu digo, é muito mais importante você distribuir o alimento do que você dar o dinheiro, porque infelizmente nós vivemos um tempo de vício, de adição, e as pessoas preferem às vezes o vício do que o alimento. Então dar o dinheiro não é algo que realmente deva ser, o melhor é você dar o alimento. E junto com o alimento físico, o alimento da palavra de Deus, era o que Jesus falava, né? Era o que Jesus fazia, ele levava a palavra e ele procurava alimentar o povo quando ele realmente sentia que aquele povo não tinha como se sustentar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nessa palavra, que nós possamos ter o coração generoso, que nós possamos ter o coração disposto para que o Senhor possa fazer através das nossas vidas o que Ele quer, para a glória do Seu nome. Aí nós, Igreja de Cristo, se nós estivermos de pé, nós somos grande referência, nós brilhamos a luz de Cristo, nós tivermos o amor dEle, em nome de Jesus. Isso é uma palavra que vem primeiro ao meu coração, porque nós seres humanos somos naturalmente egoístas. Então o Senhor nos conhece e Ele sabe que nós possamos estar nas mãos dEle, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa. Toca, Senhor, se constrange, Senhor, o nosso coração a cada dia, porque, Senhor, essa vida aqui ela é muito efêmera, ela é muito passageira, nós nem sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Então, do que adianta entesourar, do que adianta estarmos aí a entesourar, se nós nem sabemos quanto tempo nós teremos para gastar. E o que é teu, Senhor. O dízimo é teu, Senhor. É para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao teu coração. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada.